continuidade aos modelos criados, a gente chega na primeira teoria atômica, que é a teoria atômica de Dalton. Durante séculos, a ideia de átomos foi deixada de lado porque a gente teve Aristóteles com a ideia dos 4 elementos. Porém, entre 1803 e 1808, o inglês John Dalton, a partir de experiências com reações químicas, ele retomou o modelo de Demócrito e incrementou os conceitos de átomo. E ele criou 6 postulados para o seu modelo, que são eles: a matéria é formada por átomos indestrutíveis e indivisíveis. Lembra lá atrás? Demócrito já tinha dito pra gente que ele achava que os átomos eram indivisíveis. Aqui, o Dalton está incrementando o modelo de Demócrito. Então, ele traz pra gente que os átomos, no modelo dele, são indestrutíveis e indivisíveis. O segundo postulado diz que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos quanto às suas massas e às suas propriedades químicas. Então, por exemplo, se nós temos um certo elemento, então, por exemplo, se nós temos 2 átomos de hidrogênio, eles terão massas e propriedades químicas idênticas. Ele também diz, no seu modelo, que átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. O quarto postulado é que átomos de elementos diferentes se combinam em uma porção fixa para originar determinados compostos químicos. O seu quinto postulado diz que durante as reações químicas, átomos não são criados nem destruídos, mas apenas rearranjados formando novas substâncias. E o sexto postulado é de que átomos de certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento. A gente vai ver isso mais pra frente. E outros modelos aparecerão mais para complementar o modelo de Dalton ou derrubar algumas coisas que a gente vai ver. Mas até o momento é esse que a gente vai acreditar, ok? Bom, além desses 6 postulados, Dalton tinha a ideia de que o átomo ele era maciço. Ele era esférico e maciço. Por isso, o seu modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar. Por quê? Bola de bilhar pra gente é a mesma coisa que bola de sinuca. Porque ele imaginava uma esfera maciça. Então a gente tem a bola de sinuca, a bola de bilhar bastante pesada, que é uma bola maciça, e esférica. Então o seu modelo ficou conhecido como sendo modelo da bola de bilhar. Bom, entendido então que a gente tem átomos e átomos de diferentes elementos, a gente tem símbolos que representam esses elementos. Vocês sabem que a gente não precisa decorar a tabela periódica de forma alguma, mas é importante que a gente conheça os símbolos dos elementos principais que nós vamos usar no dia a dia na química. Alguns elementos a gente nunca vai usar num exercício ou numa aula, mas alguns elementos eles serão sim bastante usados. É importante a gente saber associar o símbolo ao elemento. A gente vai ver que alguns têm símbolos bastante que remetem ao nome do elemento, como por exemplo ali o primeiro da lista, o alumínio, que tem como símbolo Al, mas a gente vai ver que outros não têm o seu símbolo tão parecido com o seu nome, como por exemplo o enxofre, que tem como símbolo a letra S. Outra coisa que vale lembrar é que todas as vezes que a gente for escrever o símbolo de um elemento químico, a primeira letra precisa necessariamente ser maiúscula e a segunda necessariamente minúscula, ok? Então, A maiúsculo, L minúsculo. Agora que a gente já entendeu que a gente usa na química a linguagem de símbolos para os elementos químicos, a gente precisa enxergar também as fórmulas. Elas são, na fórmula de uma substância, são colocados símbolos dos elementos que formam a sua composição e os números, que são os índices de atomicidade, que indicam a proporção em que os átomos do elemento estão presentes. Então, eu vou usar aqui como alguns exemplos. A gente tem o O2, que é o gás oxigênio. Esse 2 indica pra gente que a fórmula do gás oxigênio possui 2 átomos de oxigênio. Então, esse é o índice de atomicidade do oxigênio. Já aqui no O3, que é o ozônio, a gente já passa a ter um índice de atomicidade 3 para o oxigênio,
informando pra gente o quê? Que na fórmula do ozônio, nós temos 3 oxigênios compondo essa substância. Na fórmula da água, a gente observa a presença de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ah, Rayane, mas como é que você sabe que é um átomo de oxigênio? Gente, todas as vezes que o número não aparecer na frente, fica implícito que o número ali é 1, tá? Assim como aqui na frente. E a gente já vai falar sobre isso. Bom, a gente tem aqui então, ó, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Nele, a gente observa a presença de 2 átomos de hidrogênio e de 2 átomos de oxigênio. Já aqui no nitrato de cálcio, que é uma fórmula que parece um pouquinho mais complexa, mas vocês vão ver que é bastante simples de entendê-la. Que é o seguinte, nós temos aqui a presença de 1 átomo de cálcio, porque aqui na frente a gente não tem número nenhum. Mas aí depois aqui, para a parte do NO3, ele está entre parênteses e com 2 aqui na frente. Repararam? Então, esse 2 vai ser como na matemática. Ele vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Então, se dentro do parêntese eu tenho 1 nitrogênio, esse 2 vai passar a multiplicar esse nitrogênio por 2. Então, na verdade, o índice de atomicidade nessa substância para o nitrogênio é 2 e não 1, porque o 2 está multiplicando. Agora, o índice de atomicidade do oxigênio aqui não é 3, é 6. Então, aqui para o O3, o índice do oxigênio é 3. Para o nitrato de cálcio, a gente tem o índice de cálcio igual a 1, o índice de nitrogênio igual a 2 e o índice de oxigênio igual a 6. Bom, coloquei aqui um exemplo, vou fazer a letra A com vocês e vou deixar o restante por conta de vocês, ok? Ele quer que a gente indique primeiramente o número de moléculas. Gente, o número de moléculas vai ser esse número que vem antes da substância. Esse número que vem antes da substância é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Lembra, esse número aqui é o índice de atomicidade. Esse número a gente não pode mexer, porque não existe, por exemplo, uma substância que se chama água, que é H3O, por exemplo. Não existe. Essa substância não é a água, se ela existir. Então, esses números que estão aqui embaixo, eles são fixos. A gente não mexe neles. Mas esse aqui da frente a gente pode mexer. Porque a gente pode ter 4 moléculas de água, 5, de acordo com a necessidade de alguma reação ou não. Então, indicando o número de moléculas. O número de moléculas vai ser sempre o que vem antes da substância. Então, no caso aqui, eu tenho 4 moléculas de água. O número de elementos. Quantos elementos eu tenho na água? Eu tenho o elemento hidrogênio e eu tenho o elemento oxigênio. Então, no caso, eu tenho 2 elementos. E o número total de átomos de cada elemento químico. Então, é o seguinte. Aqui, em cada molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Mas eu não tenho só uma molécula, eu tenho 4 moléculas. Então, se a cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, se eu tenho 4 moléculas, eu vou ter 8 átomos de hidrogênio. E se a cada molécula eu tenho 1 átomo de oxigênio, e eu tenho 4 moléculas, então, na verdade, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Entendido? Façam o restante, tá bom? Pausem o vídeo aí e façam o restante dos exercícios. Bem, entendido isso, a gente vai entender, então, como a gente vai representar uma reação química. Lá no começo da aula, a gente estava escrevendo a reação química dessa forma. Água mais gás hidrogênio mais gás oxigênio. E a gente sabe que na química a gente não escreve assim, né? A gente escreve na linguagem de símbolos. Então tá. A água, a gente sabe que a fórmula da água é H2O. Gás hidrogênio H2 e oxigênio e gás oxigênio O2. Porém, se a gente analisar aqui, a gente não tem equivalências dos dois lados em quantidade de átomos. Mas analisa aqui comigo. Nós temos nos reagentes 2 átomos de hidrogênio, certo? E nos produtos também.
Agora, os átomos de oxigênio, nos reagentes a gente tem 1. Mas e nos produtos? A gente tem 2. Isso não pode acontecer. Tudo que a gente tiver nos reagentes, a gente vai ter que ter nos produtos, em relação à quantidade de átomos. Então, a gente vai ter que adequar isso, que no caso a gente chama de balancear uma equação. A gente vai fazer isso agora. Que é o seguinte, então. Aparentemente, hidrogênio tá tudo certo, não tá? Só que a quantidade de oxigênio nos produtos está maior do que nos reagentes. Então, a gente sempre vai usar números inteiros. A gente não vai usar fração, nem número com vírgula, certo? Nem número com decimal. Então, o que a gente vai fazer? Usando o número inteiro, eu preciso fazer com que esse lado de cá também tenha 2 oxigênios, correto? Lembra que eu falei que a gente não pode mexer no índice? A gente não pode mexer no índice. Então, a gente vai mexer no coeficiente estequiométrico, que é aquele que vem antes da molécula. Então, tá. Mexendo no coeficiente estequiométrico, aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui só 1. Então, para eu ter 2 do lado de cá também, eu adiciono o número 2 aqui na frente. Só que, olha só, olha o que aconteceu. Agora eu tenho 4 hidrogênios ali nos reagentes, enquanto nos produtos eu só tenho 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Adicionar o número 2 na frente dos hidrogênios dos produtos. E pronto, a nossa equação está balanceada. Então, só reforçando, essa não é uma reação química, é uma equação química. E os números que indicam a proporção entre as quantidades de moléculas numa equação química são chamados de coeficiente estequiométrico, que foram esses que a gente adicionou agora. Lembrando que, quando não existe um número antes da molécula, como é o caso aqui, o número é 1. Então, se num exercício que vocês virem, tiver uma lacuna para vocês acrescentarem, mas vocês não precisarem mudar, acrescente o número 1, ok? Se esse exercício for na forma digital. Caso você esteja na sua prova e for escrever uma equação química, não precisa. Esse 1 não precisa aparecer como ele não apareceu aqui. Mas no exercício digital, coloque o número 1, ok? Bom, vou fazer mais uns exemplos para vocês verem. E vou deixar alguns para vocês completarem. Nessa primeira equação ali, a gente tem 2 nitrogênios nos reagentes e 1 nitrogênio só nos produtos, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Acrescentar 2 lá na amônia. Só que agora a gente ficou com 2 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos. Como que a gente vai fazer aquele 2 ali? Por qual número, quando a gente multiplica o 2, a gente tem 6? 3. Então, agora a gente tem 2 nitrogênios nos reagentes e 2 nitrogênios nos produtos. 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos. Vamos fazer a segunda? É o seguinte, vou começar pelo alumínio. Por quê, Rayane? Porque geralmente a gente começa pelos metais, tá? E preferencialmente deixe hidrogênio e oxigênio para o final nessa ordem, tá? É uma diquinha. Então, começando pelo alumínio, a gente pode ver que nos reagentes nós temos 2 átomos de alumínio. E lá no produto a gente só tem 1. Então, o que a gente vai fazer? Adicionar o número 2. Beleza. Agora, então, eu vou pro cloro. Lembra que eu falei que hidrogênio e oxigênio fica pro final? Eu vou deixá-los pro final. No cloro, a gente vê que a gente tem 1 átomo de cloro nos reagentes e a gente passou a ter 6 átomos de cloro nos produtos. 1 vezes 6, 6 átomos de cloro nos reagentes também. Agora eu vou para o hidrogênio. O hidrogênio, nos reagentes, a gente passou a ter 6 hidrogênios. Tá enxergando? Então, lá nos produtos a gente também precisa de 6. Como é que a gente vai fazer isso? Adicionando o número 3 na frente da água, porque agora eu passei a ter 6. E agora a gente olha o oxigênio. Oxigênio, a gente tem 3 nos reagentes e 3 nos produtos. Acabou o nosso balanceamento. Então pode ser que quando você balancear um segundo elemento, tudo já esteja balanceado e você nem precise balancear mais nada, tá? Então vai sempre conferindo e fazendo aos poucos. Vou deixar o restante para vocês fazerem. Pausem o vídeo, façam e tirem dúvida, estou à disposição para isso. Deixei aqui mais um exemplo para vocês fazerem. Pausem o vídeo e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Essa aula é só isso. Até a próxima.